Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2013. Pois bem, um dos assuntos que mais foi levantado na última reunião da Câmara de Vereadores, na quinta-feira, desde as 18h30, lembrando sempre, convidando para que os municípios teutonenses acompanhem suas sessões legislativas que acontecem nas quintas-feiras a partir das 18h30. Mas o principal assunto foi o trânsito. Nós havíamos falado na semana passada que a gente não quer aproveitar um acidente, uma fatalidade como aconteceu no bairro Teutônia, que teve uma vítima fatal na semana passada, para usar isso de bode expiatório para falar sobre o trânsito. Até porque nós estamos falando sobre o trânsito, especialmente na várzea. Eu, particularmente, desde o início do ano passado, quando me mudei justamente para a margem da várzea, da estrada da Rua Daltro Filho. E a gente tem presenciado abuso de velocidade, entre tantos outros problemas, até que culminou na semana passada com uma vítima fatal, que não foi na várzea, óbvio, é bem verdade, foi lá dentro do bairro Teutônia, mas e que também a gente não sabe se a culpa foi velocidade, outros a gente não quer fazer esse pré-julgamento, mas de qualquer forma é mais um dos acidentes que entram para a estatística de Teutônia, uma vez que o Tenente Frank, comandante da Brigada Militar, esteve conosco na semana passada e falava que justamente um dos objetivos da corporação enquanto Brigada Militar é justamente diminuir os acidentes que acontecem dentro de Teutônia. Só em janeiro foram mais de um acidente por mês, entre pequenos abarroamentos, acidentes, mas todos eles acidentes de trânsito. Convidamos para hoje o vereador Marquinhos Quadros, ele que foi diretor de trânsito de 2009 a 2010, talvez seja uma das pessoas mais gabaritadas para falar sobre o trânsito, por conhecer, por ter vivido durante 2 anos o trânsito de Teutônia de forma intensa. Marquinhos, bom dia, tudo bem? Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes da Rádio Tirol, é uma honra para mim estar ocupando esse espaço aí e colocando um pouquinho do que eu sei à disposição de vocês e a quem venha interessar. Vereador, o assunto foi levantado na Câmara de Vereadores por praticamente todos os vereadores, todos os seus colegas na quinta-feira. A pergunta que se faz é a seguinte, acontece um fato talvez isolado como o da morte daquela senhora na semana passada no bairro Teutônia. E a partir desse momento o assunto é trazido à tona. E o que de prático pode ser feito, o que de prático Câmara de Vereadores, Poder Público Municipal pode fazer, porque o trânsito de Teutônia do jeito que está, definitivamente não dá mais. A população é sensível a impactos emocionais quando isso acontece, Então a população pressiona os vereadores e os vereadores colocam o problema ao poder público. Já o poder público, falando especificamente em trânsito aqui, através do Departamento de Trânsito, não pode ter somente essa sensibilidade. Ele tem que ser mais amplo e prever esse tipo de acontecimento, fiscalizando, colocando sinalização de trânsito dentro do município e prevendo esses acidentes para que eles não aconteçam, Hoje, eu, em 2009, fui diretor de trânsito do município de Teutônia. Na minha gestão como diretor de trânsito, a gente trocou quase 80% da sinalização existente. Eu criei o departamento de trânsito, já que ele não existia aqui em Teutônia. Então, e o trânsito vai sofrendo constantes modificações, E o poder público tem que estar extremamente sensível a isso, para evitar que famílias sejam destruídas, pessoas fiquem mutiladas e sofram traumas em virtude de acidentes de trânsito. Agora, nos últimos anos, talvez, o município de Teutônia tem sofrido com alterações, tem sido realizadas alterações, obviamente buscando uma melhoria. Aqui no bairro Languiru tivemos mudanças extremamente sensíveis, aqui na Rua 3 de Outubro, Major Bandeira, outras preferenciais. Há um período para a população se habituar com essas trocas também, que vocês pensam quando vão fazer uma alteração tão drástica no trânsito de um determinado bairro, Marquinhos? Não, quando a sinalização é bem aplicada e bem instalada, a população se adapta rápido. O que a gente deve fazer é ficar sempre buscando alternativas que venham facilitar o tráfego dentro do município e facilitar também a vida dos condutores, E o principal de tudo, novas vias têm que ser abertas. Hoje se asfalta as que existem, enquanto novas vias não são abertas, e não é um problema só dessa administração, outras também fizeram isso, e a gente precisa abrir novas vias, dar oportunidades às pessoas de se dirigir às suas residências por outras vias, e implantar dispositivos de trânsito que forcem elas
a ocupar novas vias. Senão, as pessoas se adaptam a passar por um caminho, isso já é provável que é uma coisa que o ser humano faz, se adapta a um caminho e não muda mais. Então a gente tem que forçar o tráfego a se deslocar a outros caminhos para que haja uma mobilidade urbana mais facilitada dentro do município. Agora, um assunto que foi levantado, me ajuda, não sei se foi por você na última sessão, é a questão da Major Bandeira com a 3 de outubro em função de veículos com cargas vivas. Isso. Que passam, e a questão do comércio. Agora, qual seria a alternativa para a Major Bandeira e 3 de outubro, especialmente para quem se direciona especificamente, por exemplo, ao frigorífico de suínos da Languiru em Poço das Antas? Qual seria a alternativa que poderia ser apresentada pelo poder público? Hoje existe uma estrada pela linha Clara, que poderia ser usada como desvio, né? O nosso trânsito aqui dentro do bairro Languiru é muito intenso, então se a gente privasse alguns tipos de veículos de transitar dentro do bairro Languiru, já facilitaria um pouco mais, especialmente cargas pesadas e cargas vivas, que daí já não vem mais só o problema do trânsito, é problema de mau cheiro, e essas ruas citadas são ruas com muito comércio, muito comerciante trabalhando, então eu acredito que seja uma vontade deles também que esse desconforto devido ao mau cheiro que esses caminhões deixam na rua sejam transferidos aqui dentro do bairro Languiru e deslocados a vias alternativas. Existe outra estrada que sai na linha Várzea, que poderia ser um desvio também, na estrada da Várzea, que poderia ser um desvio também. Então isso é uma solução fácil, só precisa um pouquinho de vontade do poder público para que se faça isso e se dê comodidade a quem pede essas mudanças. Além desses problemas de trafegabilidade, entre outros, eu conversava com o vice-prefeito o Biondo na sessão da Câmara, a questão talvez você vai poder me ajudar ainda mais que eles, em função de talvez essas placas terem sido trocadas justamente enquanto você era diretor, a questão da sinalização urbana. Nós temos ali na Estrada da Germana uma placa, que é a única placa que sinaliza o pare, porque a Estrada da Germana ela é preferencial em outro sentido. Tu vai indo em direção ao bairro Canabarro, todas são preferenciais. A Estrada da Germana é a preferencial, muda naquela esquina, a única que muda. E existe uma placa de quem vem de Languiru para Canabarro, a placa de pare está escondida por um poste de luz. Essas pequenas providências não fazem a diferença? Com certeza, uma placa é um dispositivo que ele está ali porque ele é necessário, né? Então, eu acho que cabe um pouquinho de atenção ao responsável e isso não é admissível, né? A gente tem que ter todo cuidado porque a gente está tratando de vidas humanas. Às vezes uma placa pode economizar uma vida, né? Agora, fui em diversos cursos e o Estado, a FAMURS, que é a Federação dos Municípios, investe pesado em trânsito, oferece cursos gratuitos aos municípios. Então a gente tem que aproveitar isso para buscar experiências dos outros municípios. As pessoas que vão fazer esse tipo de cursos, elas têm experiências com pessoas da cidade de São Paulo, diretores de lá, Porto Alegre. Fui em vários cursos que tinha pessoas de cidades de megalópolis, né, mostrando e repassando seus conhecimentos, e a gente tem que sugar isso, aproveitar para que a gente cresça com um trânsito com mais fluidez. Então esse tipo de coisa é uma responsabilidade única e exclusivamente do administrador do sistema. Então cabe um puxão de orelha para que isso seja resolvido. Exatamente, porque algumas coisas não dá para evitar, né, Marquinhos? O número da frota de carros do município como Teutônia, que está em amplo crescimento, num crescimento, já é a segunda maior economia do Vale do Taquari. Não tem como evitar que as pessoas busquem, ainda mais com facilidade agora que todas as concessionárias oferecem, ou seja, não são as pessoas que têm que se adaptar ao trânsito, o trânsito tem que se adaptar às pessoas e ao número de veículos, né? Com certeza, da mesma forma que a frota de veículos do município cresce, a trafegabilidade e a mobilidade urbana tem que crescer junto, né? O município tem que investir em abertura de novas vias. É uma proposta da atual administração, já na primeira administração, na primeira campanha que foi feito, de interligar a avenida ao bairro Canabarro, e até hoje isso não foi feito. Então isso ali seria uma vitória ao trânsito de Teutônia. Eu tenho certeza que desafogaria demais o trânsito por onde está sendo flui hoje. Então esse tipo de coisa, temos que abrir mais ruas. Existem ruas sendo asfaltadas diariamente, enquanto novas vias não são abertas. Isso seria um mecanismo para facilitar demais a mobilidade urbana dentro do nosso município. Outra pergunta que eu te faço, Marquinhos: quem é que pensa o trânsito hoje em Teutônia? Tem o departamento,
tem um conselho, são pessoas leigas, são pessoas especializadas em trânsito, que não adianta eu particularmente, enquanto locutor, enquanto radiojornalista, você enquanto vereador, pelo menos você já teve experiência no trânsito, mas eu sou completamente leigo. A mim cabe fazer as perguntas, aos órgãos competentes cabe a resposta. Quem é que pensa o trânsito de Teutônia hoje? É o departamento de trânsito? É o tal do conselho de trânsito? Quem é que toma as decisões para a mudança de ruas, para preferenciais, para placas, para sinalizadores, entre tantos outros fatores? Quem pensa o trânsito de Teutônia hoje? Olha, quando eu era diretor de trânsito, eu fui atrás de uma empresa capacitada que atua dentro da cidade de Porto Alegre, que é uma cidade que já passou por todas as experiências que se pode passar quando se fala em cidade e se fala em trânsito. E a gente criava propostas e levava ao Conselho de Trânsito, que eram pessoas ligadas à sociedade através de associações, imprensa, veículos de segurança, instrumentos que tinha, a Brigada Militar fazia parte, a Polícia Civil. Hoje eu não sei quem são, até porque eu não participei mais das reuniões, mas eu fazia assim. Hoje eu não sei certo como está fazendo, devido a eu também não ser convidado a dar minhas ideias nesse ramo aqui dentro do município de Teutônia. Antes era assim, a gente pegava uma empresa e oferecia propostas ao conselho, daí eles aprovavam ou não. Hoje eu não sei como está funcionando, até porque eu não faço mais parte do Poder Executivo, sou vereador, e existe uma distância eu sinto uma distância entre os poderes, e uma ideia de um não é aproveitada no outro. Muito bem. Como é que estão sendo aí os primeiros 2 meses como vereador, Marquinhos? Muita novidade. Sim, a Câmara vem operando agora com 11 colegas vereadores. Quais são aí, como dá para visualizar os próximos 4 anos praticamente, enquanto você for vereador do município de Teutônia? A gente está debatendo propostas, né? O que a gente sente é um pouco de dificuldade, o orgulho atrapalhando um pouquinho os trabalhos dentro do município de Teutônia. O que é ideia da oposição não é aproveitada, às vezes vista com maus olhos, e o que o vereador leva para a Câmara é a vontade do povo. Ele não, muitas vezes, tudo que ele vai lá propor são reivindicações que o povo faz. Então a gente tem que ter um cuidado pro orgulho não atrapalhar a vida das pessoas nas comunidades, que é nas comunidades que as pessoas vivem, né? Mas fora isso, a gente tá também estudando um pouquinho o que dá para ser feito nesses 4 anos. A gente vai trabalhar para o município, a gente quer uma sintonia entre os poderes para que a comunidade saia ganhando com isso. Marquinhos, só um outro assunto que me surgiu agora, que as pessoas falam muito, especialmente quem mora na várzea. Lombada eletrônica, é viável em Teutônia ou não é viável em Teutônia? Olha, de repente seria um dispositivo que traria muitos benefícios em prol da segurança da população. Mas eu também, quando fui diretor de trânsito, a gente correu atrás disso, e devido à estrutura do nosso município, que são 3 bairros extremamente separados, com a população separada em 3 blocos, bairro Canabarro, bairro Languiru, bairro Alesguto e bairro Teutônia, as empresas não se interessavam em vir instalar lombadas eletrônicas. De repente, hoje, com estudos, aumentou um pouquinho mais a frota, de repente já seria viável. Mas existem outros mecanismos inteligentes para serem implantados, né? Redutores de velocidade com ilusão de ótica, que funciona muito bem, e a gente traz essa experiência de outras cidades que funcionam. Só tem que correr atrás, tem que fazer, tem que pensar além, né? E testando, se não funciona um, funciona outro. Quebra-mola, eu sou da opinião de ser o último dispositivo a ser implantado, devido a ele também apresentar um risco à população. Ele é um obstáculo, né? Então, quando vê, tu tá criando mais um problema sem solucionar o anterior. Então, só que isso tudo vem de encontro à vontade do poder público, do órgão responsável, de criar esses mecanismos que venham trazer segurança à população. Marquinhos Quadros, obrigado pela sua participação, tenha uma boa semana, e assim que tiver novos dados, novos assuntos, estaremos mobilizando você, como seus colegas vereadores também, para que venham até o microfone da Rádio Tirol FM. Muito obrigado, tenha um bom dia. Obrigado, e agradeço o espaço, e sempre que solicitado estarei aí nessa rádio que vem crescendo de forma tão grande dentro da nossa região, dentro do nosso município, a Rádio Imparcial, que sempre busca o favorecimento da comunidade e melhorias para que a população do nosso município e da região venha a ganhar com isso. Valeu, Marquinhos.